Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. E olha só, quarta-feira de super quarta, né? Dia de decisão da política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. Por lá, o pessoal esperando aí a manutenção da taxa de juros, aliás, por lá o pessoal esperando o corte da taxa de juros de 3,75, de 4 para 3,75, né, 0,25 de ponto, vai ficar naquela banda entre 3,50 e 3,75, segundo aquela ferramenta da Bolsa de Chicago. A precificação do mercado já aponta uma probabilidade de praticamente 90% de chance, e o Fed normalmente não vai contra esse tipo de pressão, ele não briga com esse tipo de realidade. Não existia, logo após a última decisão, né, do Fed, um apego ali a algumas palavras que o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, tinha dito, de que, olha, não está garantido o corte em dezembro, tem coisas para a gente ver, e aí teve shutdown não trouxe os dados, ficou tudo meio atrasado. Isso, inclusive, em determinado momento, essa expectativa, essa probabilidade de corte passou para 30% apenas, mas conforme os dados foram voltando, né, dados do mercado de trabalho um pouco mais frios, inflação não exatamente onde deveria estar, mas caminhando para o lado correto, essa ideia de um novo corte no dia de hoje foi ganhando mais adeptos, né? Então hoje praticamente o mercado dando como certo um corte de juros nos Estados Unidos. O pessoal vai ficar de olho, obviamente, na fala do Jerome Powell no meio da tarde, né, na coletiva, logo após a decisão do Fed, naquela coletiva de imprensa, que ele pode dar algumas dicas, né, sobre o que o Fed pode fazer para o ano que vem, né? Lembrando que ontem mesmo a gente, na nossa live pela manhã, aliás, queria fazer até aqui um adendo. Ontem, durante a tarde, a live da tarde, a gente não conseguiu fazer porque a gente estava em trânsito aqui para São Paulo e estávamos, né, nesse traslado, e o trânsito aqui estava impossível, né? Não conseguimos chegar a tempo. A ideia era chegar às 6 da tarde, já tinha atrasado para 6h30, mas a gente não conseguiu chegar nas nossas hospedagens aqui antes das 7 da noite, o que acabou impedindo aí a nossa live, tá? Mas a gente vai remarcar, tá com uma data provisória ali de quinta-feira, mas amanhã, pela manhã, eu posso dar uma confirmada nisso para vocês. Bom, o que eu falava é que ontem, durante a nossa live, eu cheguei a mostrar para vocês que o mercado precifica um corte de juro agora, e esse juro ficaria onde está, né, depois do corte, né, entre 3,50 e 3,75 até abril. E aí, a partir daí, abril ou junho, né, que seriam as reuniões do Fed aqui mais relevantes, nós temos uma reunião em janeiro, março, onde as coisas ficariam onde estão, de acordo com a precificação de momento, tá? Daquela ferramenta ali na Bolsa de Chicago, CME, Fed Watch Tool. Você ficaria então nesse mesmo patamar até abril, pelo menos. De abril em diante, aí teria mais um corte dos juros antes do ano acabar, e talvez em dezembro mais um segundo corte. Então 2 cortes para o ano que vem, para terminar o ano ali na casa dos 3,25, né, na banda entre 3 e 3,25 para o juro norte-americano. Enquanto isso, então o que o pessoal vai estar prestando atenção na coletiva de imprensa do Jerome Powell é justamente se ele dá algum indicativo do que o Fed pode fazer para 2026, né? Por aqui, né, enquanto isso, o nosso Comitê de Política Monetária deve manter o tom duro, etc. e tal. Eu, particularmente, não vi isso sendo ecoado
em lugar nenhum, o que indica que provavelmente eu estou errado. Eu espero uma moderação ali no bastante prolongado dessa vez, né? Existia essa expectativa nas duas reuniões passadas, que acabaram não se confirmando, mas, como eu falei para vocês na semana passada, na terça-feira, num evento da XP, o Gabriel Galípolo chegou a falar, olha, esse bastante prolongado não quer dizer que toda reunião ele recomeça, né? Vai ser bastante prolongado a partir de agora. E ele falou, olha, nós estamos no bastante prolongado desde o começo, o que para mim foi uma espécie de sinalização de que ele pode dar uma moderada ali no bastante prolongado, né? Vamos manter as taxas em níveis restritivos por período bastante prolongado, pode ser que ele dê uma moderada nessa parte do comunicado. De qualquer forma, todo mundo espera que o Comitê de Política Monetária brasileiro mantenha a taxa de juros em 15% nesta reunião agora de hoje, né, de dezembro. Para janeiro e março, aí fica a dúvida se janeiro ou março é quando o Banco Central deve iniciar aí o ciclo de cortes de juros no Brasil. Dado as falas recentes do Galípolo e dos outros diretores, muita gente tem se movimentado em torno da data de março, né? Mas também tem muita gente ainda apostando em um corte na taxa de juros aqui no Brasil, ainda em janeiro. Se a gente olhar para as opções de Copom, né, a gente ainda tem aquela maioria das apostas ali, digamos assim, apontando para um corte em janeiro, né, já em janeiro, lá no dia 28 de janeiro do ano que vem. Aliás, não, já mudou aqui, só conferindo o número, 53% agora, indicando a manutenção, né? Probabilidade aqui, segundo as opções de Copom, de 53% de manutenção da taxa de juros em janeiro, né? Então a gente empurraria o início do ciclo de cortes para março, né? Bom, além disso, ontem saiu uma pesquisa, né? Uma pesquisa eleitoral em que o Lula vence em todos os cenários no primeiro turno, mas o nosso querido Flávio Bolsonaro aparece na frente do Tarcísio de Freitas, né? O que é uma novidade, digamos assim. E é a primeira pesquisa depois do anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Segundo essa pesquisa eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho aqui, Ipsos IPEC, o presidente Lula teria 38% dos votos contra 19%, né, praticamente o dobro de Flávio Bolsonaro, enquanto que o Tarcísio teria 17% dos votos aí nos cenários de primeiro turno. A vantagem do Tarcísio sobre o Flávio Bolsonaro seria uma rejeição menor que a do Flávio Bolsonaro e que a do Lula, né? O Lula está com um índice de rejeição de 44%, segundo essa pesquisa, contra 35% do Flávio Bolsonaro e 11% do Tarcísio de Freitas, o que deu um fôlego maior para essa candidatura meio mambembe, né, do nosso querido Flávio Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, Flávio conseguiu uma das coisas que parece que são, e até o mercado viu isso com esses olhos também, né, que pode ser o que tiraria o Flávio dessa disputa, né, o Flávio Bolsonaro, e talvez recolocasse aí o Tarcísio de Freitas, que é a votação da dosimetria, né, que acaba reduzindo aí praticamente pela metade o tempo em que o pai do Flávio Bolsonaro ficaria, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão, né? Foi condenado a 27 anos, isso cairia para mais ou menos 12, 13 anos, se esse projeto avançar, né? Foi aprovado ontem de madrugada, hoje de madrugada, né, 12h30 da manhã, foi aprovado na Câmara. Aparentemente, faltam algumas coisas, mas vai para o Senado. No Senado, ele deve ser aprovado, parece que já tem um consenso ali para aprovar essa matéria também. E aí, então, o presidente Bolsonaro
teria a pena reduzida pela metade e poderia até, de acordo com a progressão ali, sair da prisão em regime fechado para a prisão em regime semiaberto ou até aberto em 2 anos, mais ou menos, né? Então, e isso parece ser uma das moedas de troca que, nesse vai e volta do Flávio Bolsonaro, acabaram se apresentando como a chance de Flávio Bolsonaro desistir dessa disputa, o que o mercado vê com bons olhos, como eu expliquei no dia de ontem na nossa live lá no YouTube, tá? Além disso, hoje tem IPCA, sai às 9, né, e deve passar aí para 0,18% no mês de novembro, depois de marcar 0,09% em outubro. Para o acumulado dos 12 meses, aí a expectativa é que ele desacelere de 4,68 para 4,47, ficando abaixo do teto da meta de 4,5%, lembrando que a meta é de 3%, com 1,5% para cima ou para baixo. Então, basicamente hoje, a aprovação da dosimetria pode ajudar a melhorar os humores no mercado, porque indicaria aí um retorno à situação, ao cenário imaginado pelo mercado financeiro anterior, e também o mercado vai ficar de olho aí nas falas e no comunicado dos bancos centrais sobre as decisões de juros no dia de hoje, além, é claro, do IPCA, né, o índice de inflação aí que o Banco Central brasileiro olha com mais atenção para cumprir a meta dele. No dia de ontem, o Ibovespa fechou praticamente estável, né, com 0,13 de queda, 157.981 pontos. Nasdaq fechou também pouquinho para cima, 0,16, 25.668 pontos. E o S&P 500, 6.840 pontos, em queda de 0,09%. Nessa manhã, tudo praticamente estável aí, futuros de Nasdaq, futuro de S&P 500 estável, subindo 0,03 e 0,05 respectivamente, mas nada que faça muita diferença, né? Todo mundo aguardando aí essas decisões sobre os juros. O petróleo também parado aqui, 0,02% de alta nesse momento, a 62 dólares,12 centavos o barril do tipo Brent, enquanto que o minério de ferro voltando aí, recuperando aquele preço de 107, agora em 106,45 dólares a tonelada, mas chegou a cair ali para próximo de 104 dólares, então voltando um pouquinho. O ouro um pouco mais comportado também, um pouquinho abaixo dos 4.200 dólares a onça Troy, em queda de 0,28%. O Bitcoin em alta de 0,23 a 92.906 dólares. E o dólar contra o real, né, fechou ontem a 5,43. Depois dessa notícia de que o Hugo Mota ia colocar a história da dosimetria na pauta, etc e tal, o mercado deu uma como é que se diz, uma acalmada, e aí o dólar fugiu das máximas, aí o dólar chegou quase a 5,50 no dia de ontem, com essa preocupação aí com o nosso querido Flávio Bolsonaro, né? Então, só para deixar claro aí essa preocupação e essa cautela que os investidores estão tendo com a candidatura do filho do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então, bons negócios a todos nessa quarta-feira. Amanhã a gente se vê na nossa live no YouTube, pontualmente, por volta das 7h30 da manhã. E até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!